Agora, com vocês, o programa Exerça a Sua Fé. Vamos lá, gente, está com o teu caderno aí, tua caneta, vamos lá, tua Bíblia. Vamos fazer um acréscimo nessa noite no teu coração. É maravilhoso a gente poder chegar à casa de Deus e a gente crescer no conhecimento, no entendimento de verdade. Essa é uma operação de Deus programada para a tua vida. Então Deus trabalha assim, de maneira contínua. Seja uma pessoa paciente. Deixa Ele trabalhar na tua vida, deixa Ele fazer a tua vida. Essa semana um pouco eu estava lendo e meditando no Salmo 37. O Salmo 37 ele é muito interessante porque o salmista descreve um retrato da vida da pessoa dele, ou daqueles que são de Deus, da justiça de Deus, e aqueles que estão fora, e o que acontece ao redor, né? E ele dá essa noção muito interessante de uma jornada sendo construída, de uma vida sendo construída. E ele declara aqui em mais de um verso, vários versos, de que os justos herdarão a terra. Ou seja, eles ficarão firmes, eles serão empossados. Quem está pegando isso aí que eu quero te falar? Eles verão a concretização das promessas de Deus, os sonhos dos corações. Nenhuma só promessa falhou de todas as boas promessas que o Senhor prometeu ao seu povo. Estou falando sobre Josué. E ele estava falando sobre isso. E aqui, esses primeiros versos são demais, dizendo: entrega o teu caminho, confia ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará a tua vida, eu não farei a minha vida. Essa caminhada que de manhã eu falei sobre a importância de nós sermos guiados pela pessoa do Espírito Santo, pela palavra. E o Espírito Santo nos guia através da palavra. E aí nossa vida vai sendo estabelecida porque Deus vai nos inspirando nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Quem está acompanhando comigo o raciocínio? Uma vida dessa dá certo, porque Deus está nessa parada. Você se entrega, e o mais Ele fará. Ele não está de brincadeira falando isso, não é bonito para botar na geladeira, isso está valendo. Aí você vai ver as pessoas se levantarem, fazerem tantas coisas, elas não podem crescer tão rápido, daqui a pouco cai, como está escrito. Os caras crescem, blum, cai, e você fica de pé, e a tua vida se estabelece, e Deus cumpre o teu propósito. É demais esse salmo. E eu gostei dessa parte onde diz no verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Olha o que diz mais: não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. No final do verso 9, os que esperam no Senhor possuirão, Deus estabelecerá a tua vida. Então isso aqui é a prova de que a verdadeira caminhada com Deus, gente, olha só, ela promove descanso no nosso coração. É o descanso da fé, da certeza que eu tenho depositado em Deus a respeito da sua palavra para com a minha vida. Então, se não há descanso de coração, provavelmente eu não estou em fé. Eu posso até declarar, eu posso ter uma Bíblia, estou na igreja, mas a verdadeira fé em ação promove descanso, certeza. Você fica pianinho. Você entende? O teu coração bate a 58 batidas por minuto. Ele não está parando, ele tá no anais, confortável. Você entende? Essa é a nossa força. Eu falei muitas coisas sobre isso e sobre a importância de nós darmos crédito à palavra para que ela gere em nós certeza e descanso. Essa é a nossa caminhada. Apesar de lá de fora nós enfrentarmos situações que são periclitantes, olha aí. A gente fica meio, mas pastor, eu estou meio assim, tá? Fica tranquilo no teu espírito que Deus é contigo, Ele está trabalhando, Ele está formando a tua vida, Ele te guiará, Ele te levará onde você tem que chegar e eu também. Aleluia! Então, vamos falar, eu estou falando aqui, a gente vai só continuando, de repente a gente termina, pelo menos eu peguei 3 dos maiores inimigos do descanso da fé. Se você não estava aqui domingo retrasado, até porque o pastor Anderson pregou uma mensagem maravilhosa domingo passado, você tem que assistir lá no site da academia, falando sobre perder a visão, que também é um inimigo. Se eu perco a visão, aonde eu tenho que chegar a um propósito, não vou a lugar nenhum. Ninguém chega na rodoviária, ou entra na internet, compra uma passagem de lá, para onde vai? E você põe assim, lugar nenhum. Vou falar assim, pode internar que esse ficou doido mesmo.
O senhor vai para onde? Não sei. O senhor quer comprar uma passagem, não sabe para onde vai? Então, mas comecei falando sobre o primeiro inimigo. Anote aí, vamos nessa. E hoje vou te ajudar um pouquinho sobre isso, porque de manhã eu falei algo que tem tudo a ver com o que a gente conversa agora à tarde também. Mas eu tinha falado desse primeiro inimigo, que é uma contradição contínua da verdade. Esse é o inimigo do descanso da fé. É o inferno tentar provar para você que Deus não disse bem isso, ou o que Ele queria dizer não vai acontecer, porque isso é mais forte, aquilo outro está acontecendo, e que realmente Ele quer te encher de confusão e dúvida que Deus não estabelecerá aquilo que Ele disse na tua vida. Você está prestando atenção no que eu estou falando nessa noite? Mas vamos quebrar e rachar as estratégias do inferno aqui nessa noite. Contradição da verdade. De manhã eu falei algo, eu quero que você anote aí. O diabo, ele não cria nada, porque ele não pode, ele não foi criado, ele não tem habilidade criadora. Ele só tem habilidade serviçal. Agora, o que ele faz? Ele só faz isso. Se existe a verdade, é óbvio que ela existe, ela é real, ele contradiz o que existe. E isso chama-se engano. Quem está pegando? Ele não tem nem meio teco, mas ele sabe e conhece a verdade. Sabe, uma das coisas mais tremendas e torturantes para a vida dele, escuta isso que eu vou te falar. Escuta isso, você tem que ter essa visão no mundo do espírito. Uma das coisas mais torturantes para o império das trevas, o diabo e seus demônios, é estarem vendo continuamente a luminosidade de Deus e a sua glória. Isso tortura eles. Vai ter que conviver com isso, meu irmão. Então ele não cria nada. Ao homem, a mim, a você, foi dada essa habilidade, porque nós somos da mesma espécie de Deus, um ser espiritual, dotado por Deus de habilidade criadora. Alguém está pegando o que eu estou falando? Tudo vem de Deus, mas está em nós. Então eles odeiam o ser humano, que gostariam de ser como nós. Como ele sabe que a verdade opera para construir e abençoar a vida do homem em todas as áreas, diga amém a isso. O que ele vai fazer é, uma vez que ele conhece a verdade, ele vai contradizer a verdade para você. Ele vai falar o contrário. Se na cruz do Calvário diz que você foi sarado, ele vai dizer não foi. E aí tenta te provar jogando sintomas e diagnósticos. Eu não posso cair nessa cilada de andar neste mundo, gente, naquilo que eu sinto, naquilo que eu vejo, porque eu estou num lugar perigoso. Essa não é a nossa plataforma. A plataforma é o que Deus fez. Você crê que você é a nova criatura? Então você tem que crer no resto do capítulo 53. Porque ele não mente. E ele fez essa obra. Você crê que ele existe? Crê que Jesus está aqui? Porque ele está. Se 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ele está presente. E os anjos? Bonito, hein? Rapaziada. A coisa mais importante que Deus quer de mim e de você é que nós possamos dar crédito de maneira contínua a Ele, a sua palavra. Não é a plataforma de sentir. Você entende? O inferno promoverá que o homem viva pelo sentimento, pela sensação, pelas emoções, porque isso traz um gozo, uma alegria da carne no ser humano, e ele tende a achar que isso alivia a vida dele, as tensões, mas isso não é a verdade, isso não liberta a vida do homem. É por isso que o mundo vive pelas sensações, pelos sentimentos. Quero ser feliz agora, quero me alegrar agora, depois ficar preso, 10 anos. Eu falei isso de manhã, eu só estou repetindo o que eu falei de manhã. Então, se uma verdade está na tua frente, foi estabelecida, acabou, PT saudação. Eu sou nova criatura e você também. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Jamais mudará quem somos. E o que Deus fez na cruz do Calvário.
Qual é a contínua dele? Estabelecer o engano, a contradição em tudo isso que nós sabemos que Deus fez. Não parece, gente, mas essa arma, do ponto de vista dele, é violenta, até as pessoas compreenderem que esse é o jogo dele. Quem está pegando? Ele bloqueia a verdade. Ele lança pensamentos contrários, que contradizem, distorcem a verdade. Faz de tudo para dizer assim, não é bem isso. Quem disse que você é uma nova criatura? Cara, você é uma meia nova, você é um seminovo, mas é usado. Uma ova? Hã? Mas você não é tudo isso que a Bíblia diz que é. Dá uma olhadinha, investiga, investiga. Você está sentindo que você é isso? Não. Está vendo? O que você está sentindo? Eu estou sentindo que eu estou mal. É exatamente isso. Está muito mal. O que você está mais sentindo? Estou sentindo que eu estou doente. É exatamente. Tudo para me empurrar, contradizendo a verdade da obra da cruz. Vai pegando. Então, ele atua bloqueando e distorcendo a verdade de maneira contínua. Ele não dá trégua. Eu e você temos que aprender a maneira dele jogar e ficar com a verdade, e ele sempre perde. Puxa, de novo eu tentei e não consegui, rapaz. Ele não tem outra estratégia. Ele não vai trazer algo novo que ele não cria. Ele não vai te surpreender. Se você tem a pessoa do Espírito Santo e é cheio do Espírito Santo, ele te iluminará e te mostrará toda a verdade que eu e você precisamos saber e conhecer para vivermos, para vencer. A confiança que eu deposito na verdade, está aí o segredo da nossa vitória. A despeito das contradições do lado de fora. Então a palavra enganar, como eu falei aqui para vocês, ele tenta me convencer, antes essa frase é importante, ele tenta convencer a mim e a você que a realidade da minha vida é apenas aquilo que eu vejo e eu sinto. Aquilo que eu vejo, que eu sinto, é a realidade da minha vida. Isso é um momento da sua vida. Tanto é verdade que as coisas mudam. Na própria carne eu posso acordar assim, no dia seguinte, assado. Ter hoje um pensamento e amanhã ter diferente. Tem que tomar cuidado com isso aí. Eu falei, só estou repetindo, que a palavra enganar, de um modo geral, é induzir ao erro. É o trabalho dele. Em Efésios, anote aí no teu caderno, em capítulo 10, capítulo 6, no verso 11, diz que ele promove ciladas. Não é uma questão de esperteza, porque é inteligente. É uma questão dele promover o erro naqueles que desconhecem. Por que ele é rei? Ele reina num lugar chamado ignorância. Olha que interessante, a palavra trevas no original do hebraico significa ignorância. Se eu desconheço a realidade da obra da cruz, da nova criação, daquilo que Jesus fez, da qual nós nos entregamos e cremos nessa realidade resgatadora, se eu desconheço toda essa plataforma, eu estou nesse lugar da ignorância, onde ele reina, onde ele prevalece de contínuo, contradizendo verdades e me enganando e eu caindo nessa cilada. Ele investiga como você sente, porque como você sente é que você é. Mentira. Bom. Graças a Deus que nós não somos aquilo que nós sentimos, gente. Não somos aquilo que nós sentimos. Nós somos aquilo que está feito. Obra feita para a eternidade. Deus nunca olhará para mim e para você
numa mudança, numa variação de quem nós somos. Jamais. Ele fez uma obra só, um sacrifício perfeito. Ele verá você todos os dias da mesma maneira para a eternidade. Só eu fico alegre? É falta de verdade no que se diz, no que faz, crê ou se pensa. É uma mentira. É o oposto. Se Deus diz A, Ele diz que é B. É assim, é o contrário. Ele trabalha sempre. E aí eu quero te dizer isso, que todo engano tem por finalidade, e eu creio que eu fui terminando por aqui, tem por finalidade neutralizar a força do que Deus disse e de quem Deus é. Ele vai tentar te convencer que Deus não é compaixão, não é misericórdia, Ele não é bom, Ele não é amor. As mais variadas formas. E muitas vezes a igreja do Senhor cai nesses pensamentos. Até mesmo muitos ministram do ponto de vista de um Deus juízo. De um Deus que está doido para te pegar. De um Deus, escuta essa, que não tem menor prazer com a tua vida, porque eu e você erramos. Quem está ouvindo o que eu estou falando nessa noite? E onde é que está escrito isso? Se fosse por causa do nosso erro, simplesmente nós já estávamos condenados. Ele nos amou e pagou o preço por isso. Para remir os nossos pecados. Para nos dar redenção, ser comprados. E termos o direito de agradá-lo como filho. Ele fez isso por amor a mim e a você. Só eu estou alegre nessa noite. Pai, ajuda a minha igreja nessa noite a se alegrar com essa verdade. Ele perturba a igreja para estar sempre pensando assim, tem alguma coisa pegando, eu devo estar fazendo alguma coisa que Deus não está gostando. Vai ouvindo. Então o engano tem essa finalidade, neutralizar a força do poder de Deus, da obra dele, de quem nós somos. Entende, gente? Você tem que olhar assim no espelho, todo dia. Nós somos representantes dele sobre a face da terra. Se ele não se agrada com a tua vida, ele vai se agradar com a vida dos coatis, dos passarinhos, das tartarugas. Maravilha. Caramba, novas criaturas, filhos do Deus Altíssimo. Saímos da escravidão para a adoção de filhos. Dá para os pais terem prazer com seus filhos ou não? É brincadeira. Mas, pastor, mas eu tenho aquele sentimento, aquela sensação que Deus não está se agradando da minha vida. Cacilda. Pela mãe do guarda. Vai me dando outros aí, para eu acrescentar aqui. Que variações são essas, gente? Variações do que eu sinto. Variações daquilo que ele infiltra. Variações de religião. De pensamentos religiosos, variações de, sei lá, maneira evangélica de ser. Não está escrito isso na palavra. Você entende que nós somos o produto final, idealizado por Deus antes da fundação do mundo? Com essa eu vou embora. Não tinha meu microfone. Vou embora. Cacilda, os caras do passado gostariam de viver na nossa época, gente. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça. Eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples. E a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que junto conosco torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse Evangelho revolucionário e libertador,
é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você, Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do Evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse Evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.